Oi, gente, bom dia. Gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade, em nome da Subsecretaria de Sustentabilidade do Ministério dos Transportes. É um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer ao Marcelo, dizer que eu gosto muito do trabalho do Observatório, ajuda muito a gente também na tomada de decisão, nas nossas discussões, então é um trabalho realmente muito importante. E é bom, né, que ele já iniciou falando, né, do meu tema, então já fica mais fácil para vocês compreenderem. Eu até queria saber se alguém teve essa experiência de cruzar a BR-319. Alguém aqui? São poucos. Então, vamos juntos. Vamos tentar entender um pouquinho, né, dessa complexidade. Então, aqui, né, esse é o traçado da BR, né, que liga Manaus a Porto Velho. A gente destacou nas extremidades, né, em azul seria o segmento A, B e C, e o trecho do meio, que a gente colocou de laranja, que é mais destacado. Aqui a gente tem as unidades de conservação, que ficam no entorno dessa BR. Eu vou contar... É uma linha do tempo, mas às vezes eu vou, avanço e volto. Acho que assim fica mais fácil da gente entender algumas coisas, né? Com relação às unidades de conservação, em 2009, em acordo com o DENIT e o IBAMA, o DENIT financiou 9 unidades de conservação nessa época, com o intuito de ajudar na proteção, né? E principalmente do trecho do meio, que seria o trecho mais sensível, no caso. Aqui eu gostaria de mostrar bem rapidamente, né, as terras indígenas. Eu acho muito importante a gente tratar desse assunto, né. Nós, na Subsecretaria de Sustentabilidade, trabalhamos muito com o equacionamento de questões socioambientais, então, lidar com as terras indígenas é o nosso cotidiano. E nós temos o buffer de 40 quilômetros, né, que é o que está na portaria interministerial, e existem, sim, terras indígenas que são impactadas, né, pelo empreendimento. É uma realidade, né? Eu fiz mais ou menos uma linha do tempo também, Marcelo já adiantou muita coisa, então acho que vai ficar até mais fácil para mim. Em 1968, né, mais ou menos quando iniciaram as obras, a ideia era ter uma integração, né, da Amazônia com o resto do Brasil. E, mais ou menos, a trafegabilidade da rodovia ela varia de 1976 a 1988. Porém, essa rodovia ela tem muitas histórias. Nessa época, dizia-se que não era uma trafegabilidade muito boa, que tinha muitos problemas e tudo. Por quê? Porque não tinha manutenção alguma. E aí vocês imaginam, aqui nessa região, né, as intempéries, mais a falta de manutenção, mas toda a problemática, então foi fatal para a rodovia, né? De forma que, em 1988, ela meio que fechou, aí esporadicamente abria, ficou nessa até... Mas, antes de chegar nos anos 2000, uma coisa que o Marcelo falou que é muito importante, né, da criação da rodovia, eram outros tempos. A gente não falava de meio ambiente, né? O traçado ele não cuidou nem um pouco. Nossa, tem terras indígenas, o trecho do meio é sensível. Então, isso não era tratado, né? Mas, nos anos 2000, aí a história já muda. Então, a gente vai começando a delinear um pouco dessa história. Em 2001, foi concluída a pavimentação dos trechos, dos primeiros 58 quilômetros da rodovia ao sul e 100 no extremo norte. Ou seja, pegou os dois extremos perto das capitais e conseguiu fazer essa repavimentação. Nessa época, o DENIT já estava como empreendedor, né, dessa obra, e ele já estava em contato com o órgão estadual. O órgão estadual iniciaram aí esse processo. Quando teve a ideia de falar, não, então vamos avançar para o trecho do meio. Aí já foi diferente, né? Aí teve a CP, aí declara nulidade da licitação, existem várias discussões, a sociedade civil já foi com toda a força dizendo, olha, não é assim. Por quê? Porque deveria passar pelo rito do licenciamento ambiental, que seria o rito ordinário, né, trifásico, e ter um EIA-RIMA, fazer algum estudo, algum cuidado com relação ao trecho do meio.
Então, aí, nisso também, o IBAMA entrou, né, nessa jogada, né, vai entrando novos atores, porque aí, no caso, o órgão ambiental competente para o trecho do meio teria que ser o IBAMA, né, e foi chamado muito pela sociedade civil e o Ministério Público também. E, após um tempo, vai passando um tempo, o IBAMA formalizou o termo de referência para subsidiar o EIA-RIMA. Aí mandou para o DENIT, esse é o termo de referência que vocês devem seguir com relação ao trecho do meio. Aí, em 2008, o DENIT protocolou a primeira versão, foi devolvida, não estava muito legal, o IBAMA falou... E, nisso, paralelamente, teve a instituição de um GT, que era um GT que foi muito forte, inclusive, do IBAMA, MMA. Foi uma discussão mais aprofundada sobre o tema, né? Em 2009, o IBAMA ele revisou o EIA-RIMA e ele aprovou. Porém, por conta até mesmo desse grupo de trabalho, eles verificaram que assim, a viabilidade do projeto não seria possível, que haveriam de ter outras discussões, que deveria se cuidar da governança socioambiental. Então, aí, a gente teve um gap, até chegar em 2013, que foi quando, provavelmente, por força política e né, também das pessoas que vivem na região, claro, o IBAMA emitiu um novo termo de referência. Porque é como se assim, ficou esquecido uma época, aí esse é um empreendimento que ele sempre volta, né? Aí, em 2013, de novo, 2014. Então, o DENIT ele ficava assim, entre o órgão estadual e entre o IBAMA. Né? Muitas vezes, no IBAMA não avançava, então ele ia, né, falava com o pessoal lá do órgão estadual. E, aí, nisso, ele tentou uma licença ambiental única, que seria para a manutenção do trecho, do meio. Porque o que acontece? Não está pavimentado, mas estava difícil de manter a trafegabilidade, né? As pessoas, você imagina que os extremos eles estavam pavimentados, você não conseguia uma ligação. Então, isso foi uma pressão, né? Vamos pegar essa licença ambiental única para a gente ver se a gente faz essa manutenção, essa recuperação aí desse trecho. Só que, em 2015, já eu sei que também teve ação do Ministério Público e próprio IBAMA. Porque o que acontece? Só uma coisa que eu não falei. Ixi, eita, calma aí. Ixi, está passando tudo. Ih, não. Ele não vai para trás. Ixi, só vai para frente. Do de baixo? Ah, tá. Deixa eu ver. Eu não sei se ele... Ah, está indo. Agora está. Desculpa, gente. Me atrapalhei aqui. Mas, então, quando foi mais ou menos aqui, em 2007, né, quando saiu o EIA-RIMA, quando o IBAMA falou, não, beleza, vai ter um EIA-RIMA, toma aqui o TR. Saiu também um termo de ajustamento de conduta, que foi o seguinte, essas extremidades, né, segmento A, B e C, vocês podem tratar pelo órgão estadual, pode manter, mas aqui o trecho do meio vai ser com o IBAMA. E aí foi seguindo esse termo de ajustamento até aqui onde que eu estou falando aqui, né? Que em 2015 o IBAMA falou assim, vocês têm o termo de ajustamento, no caso, o que for segmento A, B e C é com o órgão estadual, mas o trecho do meio é com a gente. Então, aí, devido até essa pressão, né, o IBAMA novamente emitiu outro TR. A FUNAI também emitiu o TR dela, né, com relação para dizer quais terras indígenas deveriam ser consideradas para estudo. E também saiu uma licença de instalação, que é a licença de instalação do trecho do meio para manutenção e conservação da rodovia. Então, por que a BR-319 é tão emblemática? O trecho do meio, na época, não tinha licença prévia, mas ele já tinha uma licença de instalação. Mas era para, enfim, fazer uma mínima manutenção naquele trecho que não tinha trafegabilidade. Entre 2017 e 2019, aí o DENIT já foi correndo para elaborar os estudos, já correndo com licitação, já para fazer tudo que era necessário para a entrega dos estudos. Em 2021, foi protocolado o EIA,
E, logo em seguida, com a aprovação do IBAMA, falou, beleza, pode apresentar para a comunidade. Aí, nessa fase, eu já estava trabalhando na SUSH. A gente fez, eu participei também, as audiências públicas, e em 2001, se vocês se lembram, a gente estava ainda na pandemia. Então, nós fizemos audiências públicas com muita máscara, com muito álcool em gel, e híbrida também, até pela dificuldade da região, né? Então, fizemos Manaus, Manaus, Careiro Castanho, Manicoré e o Maitá, presencialmente. As outras virtualmente, foi no YouTube, e foi uma participação muito, muito interessante, né, da sociedade. Fala que 4 audiências em modelo híbrido, mais de 800 participantes, incluindo representantes de diversos setores da sociedade civil interessados no projeto, com recebimento de várias contribuições de todos os participantes. Em 2022, saiu a licença prévia do trecho do meio. Aí, em 2023, um marco que nós temos do Ministério foi a criação do grupo de trabalho da BR-319. Em 2024, aconteceram muitas coisas, tanto com relação ao relatório conclusivo que foi publicado do GT, o ECI foi entregue à FUNAI, e aí começaram as suspensões da licença prévia. A gente tem, em 2024, algumas audiências, aí revoga a suspensão, suspende novamente. E aí, por exemplo, em dezembro do ano passado, a FUNAI identificou a necessidade de complementar o PBA-CI. E aí, em 2025, começaram as reuniões entre ministros, junto à Casa Civil, onde ficou acordada a apresentação de uma proposta de implementação da governança territorial para a região. Aí ficou com a coordenação do MMA. E agora, como status da LP, ela está suspensa desde julho pelo TRF1. Para vocês entenderem um pouco, a gente gosta muito de fazer esses gráficos unifilares para entender melhor, né? Aqui a gente consegue ver, né, o que tem uma estradinha, o que está pavimentado. Esse em verde está em obra agora, que seria o segmento C. E rachurado laranja, aí a gente tem o trecho do meio, que tem uma licença prévia e uma licença de instalação, distintas. Eu acho interessante ver esse unifilar, porque realmente é único. Bom, eu contei o histórico, né, de como foi complicado, né, desde a criação da BR, mas eu queria mostrar como que é ela agora, né, e que existem, sim, riscos, né, da operação da rodovia atualmente. Essas fotos que eu estou mostrando são fotos das vistorias que a gente participou, eu participei de algumas também, e a gente, né, os riscos atuais da operação da rodovia. Erosão e carreamento de solo, abertura de ramais e aumento do desmatamento, constante necessidade de buscar, né, novos materiais terrosos, impactos socioeconômicos, isolamento das comunidades, né, a sociedade já está isolada, né, tudo, para elas, os serviços básicos já são difíceis. Encarecimento do transporte, produtos básicos, tudo que chega lá é muito difícil mesmo. Impactos na governança ambiental, ausência de fiscalização, aumento de ilícitos, ocupação desordenada. Isso tudo a gente também chegou em conclusão, tanto no GT como também nas fiscalizações que a gente realiza. Nessa foto aqui eu mostro o que a gente chama de paliteiros, né? O IBAMA, toda vez que faz fiscalização lá, fala dos paliteiros, né? Que, devido à dificuldade, né, de fazer a manutenção, é uma dificuldade de fazer uma manutenção na BR-319 do estado que ela se encontra, né? E, muitas vezes, expande, né, as áreas alagadiças. Aí formam-se os paliteiros, que árvores que não são de áreas alagáveis, elas ficam que nem elas vão morrendo e ficam que nem uns palitinhos, né? Atropelamento de fauna. Essas informações são do DENIT, né, de maio de 2023 a junho de 2024. Devido muitas vezes a suspensão da LP, a gente não consegue avançar no licenciamento, então fica difícil construir
até o IBAMA ainda não autoriza, né? Você construir as passagens de fauna que necessitam e tudo. Então, assim, é um risco para a fauna que existe lá, né? Aí aqui eu fiz um panorama, né? As fotos gerais das dificuldades. Quando chove muito, que tem que usar hip-rap, o acúmulo de terra que vai indo, principalmente pelas bordas, e muitas vezes ampliando, né, a faixa estradal, que também é um problema que o DENIT passa muito e que muitas vezes é multado pelo IBAMA, né? As vistorias do IBAMA elas são frequentes, né? Esse atoleiro desse caminhão, eu estava participando nesse dia da vistoria, a gente paralisou a nossa vistoria para ajudar a desatolar esse caminhão. Um caminhão muito grande, uma situação muito complicada, né? Porque até então não era para o caminhão estar passando na BR-319, mas se ele está passando é porque ele precisa, né? Porque tem alguma demanda. E a gente ajudou, eles continuaram seguindo, né? E aí, nessa mais de baixo, essa foto de baixo mostra a dificuldade mesmo, né? De você fazer uma manutenção, principalmente perto das áreas de APP. Então, é bem complexo. Aí aqui eu mostro, né, os ramais ilegais e os incêndios, né, que muitas vezes relacionados tanto com a questão da fundiária, né, e a questão de subsistência. É muito comum essa foto do incêndio, eu que tirei, foi perto de Realidade. Aí eu queria ressaltar, né, que nesse tempo todo, sempre a BR-319 está em voga. Essa foto é do nosso GT, mas é só ilustrativa, que eu queria mostrar mesmo o histórico dos grupos de trabalho. Desde 2006, que aí primeiro começou com a Casa Civil, 2008, o GT que eu falei que foi mais robusto, que foi do MMA, em 2009 e 2011, Comitê Gestor, 2017, o Fórum Governo do Amazonas, 2021, o Ministério da Economia, que era o pessoal do PPI, em 2023, o Ministério dos Transportes. Falando do GT, do Ministério dos Transportes, né, do qual eu participo, a gente fundou o GT, né, devido a essa portaria 1109 de 2023, e o objetivo é viabilizar a recuperação e a pavimentação da rodovia. A nossa preocupação principal era: nós temos uma licença prévia, e essa licença prévia tem diversas condicionantes, né? Essas condicionantes, nem todas o DENIT consegue cumprir. Por quê? Porque necessita de governança. São coisas que não estão na nossa competência, tanto do Ministério dos Transportes e muito menos do DENIT, no caso, né, que é vinculado ao Ministério. Então, a implementação de ações, né, para o cumprimento dessas condicionantes. Tá. Mas esse GT ele foi muito baseado nos GTs antigos, nas discussões que houveram anteriormente e embasaram muito as discussões. Aqui a gente mostra as fotos, né? A primeira audiência pública, que foi inaugural, lá no Ministério dos Transportes mesmo. A segunda, que foi em Manaus, a terceira em Porto Velho, e a quarta foi de fechamento também no Ministério. Bom, a gente entendeu que o principal obstáculo, né, do Ministério dos Transportes seria integrar as áreas do governo para a gente avançar nas condicionantes para a governança. A gente acabou fazendo 17 reuniões bilaterais, depois que terminou o grupo de trabalho. Chamamos... vamos lá. Aqui tem as reuniões, reunião com o IBAMA, reunião com a PRF, mas também fizemos com o CENSIPAM, Polícia Federal, até com a ANA, Ministério das Cidades, enfim, a gente elencou diversos pares que poderiam nos ajudar a alcançar, né, a quitar as condicionantes dessa licença prévia. Também recebemos representantes das organizações indígenas, né, aqui do Médio Purus e também do Alto Madeira. Foi no meio do ano passado, tem quase um ano, né? Não, tem um ano já, para tratar dos assuntos, dos impactos da BR-319. Então, a gente está sempre pronto para receber e também ao diálogo. A gente quer saber deles, né? Quis saber deles também a opinião sobre isso. Das ações de governança. A partir, então, dessas reuniões bilaterais que aconteceram, ficou claro
que o Ministério não conseguiria fazer essa integração, né? Chegar, por exemplo, e solicitar, Ministério da Justiça, nós precisamos de fiscalização e tal. A gente não teria como fazer essa ponte, essa ligação, essa determinação, né? Então, com a junção dos objetivos, começaram a ter umas ações integradas no âmbito do governo federal. E aí o Ministério dos Transportes começou a alinhar um pouco mais com o MMA. Isso foi muito positivo. A ideia era a criação de um comitê interministerial. Então, assim, desenvolvimento de alternativas para a governança, a fim de ampliar o debate, observando os cenários atuais. E uma das condições, né, do MMA foi a realização da avaliação ambiental estratégica, promovendo o desenvolvimento sustentável e valorizando a cultura local. E a definição de indicadores mínimos de governança para a retomada do debate sobre a pavimentação do trecho. Então, foram estudadas as novas perspectivas, né, para a pavimentação da BR, com grupo interministerial, discussão entre o MMA, o MT e a Casa Civil, para tratar, inicialmente, das soluções emergenciais, que seria a regularização fundiária, a segurança, né, coibição de ilícitos na região, o ordenamento fundiário territorial, monitoramento e controle ambiental, geração e renda e desenvolvimento, né, regional. Aí a gente chegou naquela pergunta, né, o que faz sentido, então, para estabelecer essa governança? Aí foram identificados esses pontos, né, criação de áreas de proteção, a fiscalização mais rigorosa. Então, assim, criação de áreas de proteção específicas. Mas não só isso, né? Como o próprio Marcelo falou, é necessário que tenha gente lá, né? Então, aí vai. Preservação. Inclusão também das comunidades locais, para que eles compreendam, né, como que a floresta ela também pode trazer o benefício para eles, né? Ampliação de concessões florestais, o monitoramento ambiental, né, trazer os órgãos públicos para a região e geração de emprego, né, ampliação do acesso à população a serviços básicos, que lá não existem, a educação, né, e a conscientização do pessoal que vive por lá, a regularização fundiária também é um problema muito sério, e a garantia dos direitos indígenas e das comunidades tradicionais que vivem na região. Então, nessa semana, saiu, né, a portaria do Plano BR-319. Então, como pilares para a construção desse plano, foi observado que deveria haver uma governança multinível. O que a gente pensa como governança multinível? O endereçamento das questões que necessitam ser cumpridas, que necessitam ser cuidadas, né? Você precisa de maior segurança. Então, vamos endereçar. O Ministério da Justiça, que faz conexão com a PF, com a PRF, e assim a gente consegue resolvendo os problemas um a um. Então, a gente foi elencando os ministérios que deveriam participar e tal, além do fluxo da elaboração da proposta técnica e de tomada de decisão. A participação, a mobilizar os atores, tanto público como privado, a academia, e articulação de conteúdos produzidos, né? Também continuar o conhecimento acumulado para a gente entender também essa região, né? Entender se o trabalho que está sendo pensado ele está sendo efetivo. Bom, de desafios e próximas etapas para esse plano, né? Ele ainda está em tratativos, né? Saiu essa semana. Seria a contratação de parcerias com a academia para apoio no desenvolvimento dos indicadores, metas e compromissos da governança territorial. A contratação da avaliação ambiental estratégica, que vai trazer um entendimento melhor sobre a região e os próximos passos. E o debate intragoverno, para a definição de novo grupo condutor de implementação das ações emergenciais e estruturantes. E o endereçamento. Então, cada um vai ficar com uma missão para ajudar na pavimentação da BR-319. De próximos passos, né, e, como eu disse, o DENIT continua, ele tem condicionantes tanto da LI, lá, da manutenção,
tem as pré-condicionantes também da LP, e o DENIT continua fazendo todo o trabalho e cumprimento dessas condicionantes que ele possui. Uma das ideias que surgiu foi a substituição de bueiros e pontes de madeira, que lá é um problema muito sério. As pontes de madeira elas geram muito resíduos, problemas para serem mantidas, é um problema muito sério que a gente tem, né? Aí coloca obstrução do curso d'água, fica mais difícil, né, da passagem de fauna, vulnerabilidade. Aí vai falando da vantagem das pontes, né? As pontes elas viram basicamente uma passagem de fauna para alguns animais, então e eles conseguem fazer essa observação. E em julho desse ano, né, mês passado, o DENIT solicitou uma LI para o IBAMA para execução de 53 pontes de concreto na BR-319. Então, a gente já enviou esse pedido, estamos esperando a resposta do IBAMA. Eu acho que a gente conseguindo essa LI é um passo bacana, né? A gente não está fazendo a pavimentação, mas a gente está já avançando, é um bom passo. Aqui eu mostro as pontes de madeira, né, que são antigas, muito antigas, né? Ali a gente vê assim perto da margem como tem resíduo, né? Como ela é frágil também. E outro ponto muito importante, muito caro para a gente, seria a instalação de postos de fiscalização. Isso está na condicionante, na pré-condicionante da licença prévia, que pede, né, a instalação de 3 postos de monitoramento e tudo. Aí eles pediram a alteração de um local, o IBAMA pediu que o posto de Maniquiri fosse transferido para Manicoré, e tudo. O DENIT está cumprindo as determinações do IBAMA e está já com a licitação para colocar em prática esses postos de fiscalização, né? À medida do possível, a gente vai ver quais seriam os órgãos que ocupariam, né, esses locais, como seria o projeto, e então já é uma coisa que já está sendo trabalhada em conjunto, né? DENIT e Ministério dos Transportes. Bom, gente, eu queria agradecer pela oportunidade, né, novamente. Espero ter esclarecido um pouquinho da BR-319 para vocês. Obrigada.